Está começando mais um programa Rede de Olhares aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade, também somos parceiros do canal Futura. Hoje nós vamos estar falando a respeito dos direitos humanos. Eles que incluem o direito à vida, à liberdade de opinião e expressão, ao direito ao trabalho, à educação, entre muitos outros. Mas o problema é que nem sempre esses direitos são cumpridos. E a gente vai estar discutindo sobre eles a partir de agora. E para estar discutindo, falando a respeito deles hoje aqui comigo, nós estamos recebendo a Michele Mendes. Seja bem-vinda, que é presidente do Conselho da Comunidade Carcerária. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada. E também a Tatiana Baggio, que é psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Boa tarde. E também integra, a Comissão dos Direitos Humanos do Conselho. Exato. Seja bem-vindo. Obrigada. Para fazer um som para nós estamos recebendo o trio, o Área Trio, com Ricardo, Esmeralda e Tomás. Sejam bem-vindos. Prazer, nosso. Obrigado pelo convite. Ao longo do programa a gente vai estar conversando e ouvindo também o som de vocês. Ótimo. E lá na outra ponta comigo, Matheus Guarese. Boa noite, Tudo Matheus. bem, Adri? Tudo certo? Tudo. Olá, você que nos assiste aí em casa. O Armazém de hoje está em clima de festa. Isso porque o CETEC, o Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, está comemorando 20 anos. E integrando então essas comemorações, tem um projeto que já é de longa data, que começa a ser realizado hoje e vai até sexta-feira. É o CETEC Festival. Por isso nós recebemos então, aqui no nosso quadro cultural, os alunos a Andressa, a Amanda e o Stefano, para falar um pouquinho de como foi a preparação de todas essas peças de teatro. Mas isso é papo para daqui a pouco. Agora voltamos com o Rede de Olhares com a Adriana Antunes. Muito bem. Bom, a gente tem uma parceria, para o pessoal de casa também compreender um pouco como é que é a estrutura do programa hoje. Nós temos uma parceria que é realizada entre 12 televisões universitárias do Rio Grande do Sul. Essa parceria chama Rede Prosa, onde a cada 2 meses nós fazemos uma série de reportagens para discutir um assunto no âmbito bem estadual. Ou seja, como é que a questão dos direitos humanos ela é vista aqui em Caxias do Sul e como ela é vista, por exemplo, em Passo Fundo, em Santa Maria, em Pelotas e mesmo em Porto Alegre, ali na região metropolitana. Para a gente começar esse bate-papo, eu vou chamar a primeira reportagem que a gente tem. E foi uma reportagem realizada aqui por nós na UX TV. A partir dela a gente abre para discussão e aí a gente vai conhecer um pouco sobre essa realidade. A nossa reportagem é que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, assegura que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir a absoluta efetivação dos direitos básicos para a criança e o adolescente. Mas a realidade é outra. E é isso que a gente confere na reportagem a partir de agora. Rede Prosa. Vejo os agentes indo para casa abraçar suas famílias e nós aqui dia após dia. Tem vários manos que passam o tempo aqui, Páscoa, Natal, sem sorrir. Eu peço a Deus para escutar minha oração, cuidar dos meus irmãos, A melodia que aquece os corredores gelados do CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo, é por algo que se perdeu, a liberdade. O jovem de apenas 18 anos sabe bem o sabor da simples ausência de ser livre. Aos 9 anos de idade, procurou nas drogas algo que nem ele mesmo sabia o que buscava. Minha mãe sempre me falava que isso aí não ia dar certo, né? Todo começo tem um fim, toda loucuragem sempre dá errado, a vida do crime é ilusão, e eu achava que não. As ausências sentidas por jovens privados de liberdade do CASE de Caxias do Sul, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, hoje se limitam apenas em uma, a de ser livre. Os jovens do lado de fora das grades de ferro também buscam por uma liberdade. Não muito diferente, a liberdade de falar, de ser ouvido, de viver. 28 jovens morrem todos os dias no Brasil. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vive-se hoje um genocídio da juventude brasileira. Isso traz uma reflexão e um questionamento. O jovem no Brasil é levado a sério? Dependendo, a gente não é levado a sério. Por que não? No que não é levado a sério? A questão de que a gente não tem muita experiência, de que a gente está aprendendo. O jovem, ele
para ser enxergado, ele tem que se manifestar muito mais do que uma pessoa que é mais velha. Que ambiente o jovem tem para ele, para se descobrir, para conhecer, para aprender, além da escola? A gente trata eles como aborrecentes, ou é coisa de criança, ou é coisa de adolescente, vai passar. Teve uma época dos bondes. O que eles buscavam naquilo? Uma família, né? O apoio entre eles, coisa que a família real, sanguínea, não dá, ou a família escola não dá. Então, assim, a gente não escuta eles. Muitas vezes a violência também é uma forma de fala, porque esse jovem, provavelmente, né, a gente sabe que para ele praticar uma violência, ele também antes ele foi violentado de alguma forma. E eu não sei se a gente consegue, né, uma sociedade como um todo, olhar isto como uma comunicação e um pedido também de ajuda, muitas vezes. O jovem não é o culpado da violência. O jovem não é o culpado e a gente está retornando a culpa para o jovem de toda uma violência que está aí na sociedade. A base que falha está na estrutura, já vem lá de uma mudança da própria moral da família no Brasil. Nós falamos em ressocialização. No Brasil nós não temos nenhuma socialização, como nós vamos ressocializar quem não foi socializado. O Brasil possui 23 mil jovens em cumprimento de algum tipo de medida socioeducativa. Isso representa 0,08% do total de adolescentes brasileiros, segundo pesquisa de 2013 do SINASE. Em Caxias do Sul, o CASE atende aproximadamente 30 municípios da região e está com a capacidade lotada. São no total de 78 internos para 40 vagas, sendo que desses, 19 representam o número de jovens internos devido a homicídios. Tem gente que às vezes vê a mãe e o pai passando fome, esses bagulhos, sofre de bullying no colégio, essas coisas aí, e daí, né? Pensa em evoluir, uma vida melhor, né? Eu conheço vários traficantes lá da banda, vários caras que eles eram pivetes também no colégio, como qualquer um. Se não, penso que vão trancar os guri assim, digamos que vão diminuir isso aí e vão dar 5 anos de FEBEM. Eles acham que os guri vão se abalar por isso, cara. Se abalar, que eu digo, ficar triste por isso, sendo que o guri vai sair, vai ser pior. Dá uma chance pro guri, arruma um trabalho, alguma coisa pro adolescente que ele pega e muda de vida. O porquê dele vir para cá, existe um determinado momento que alguém precisa dizer um basta a ele. Não pode se deixar de levar em conta a dor da vítima. Mas, em contrapartida, a gente também tem que buscar a reflexão no sentido de que simplesmente fechar os olhos e jogar dentro de uma jaula, de uma caixa e fechar, não vai resolver o problema. Proteção integral à criança e ao adolescente. Esse é o principal objetivo do Estatuto criado em 1990. O respeito negado ao jovem na sociedade acaba sendo o que ele adquire no mundo do crime. A liberdade do jovem ultrapassa uma cela. É uma liberdade garantida pelos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são para todos. E quando a gente fala da criança e do adolescente, a questão ali que nós temos que considerar é a questão do desenvolvimento. Então, não se pode negar que eles estão numa fase diferente, que exigem mais cuidados e um investimento diferenciado por causa das questões de desenvolvimento. Quem é a vítima de tudo isso? A sociedade. Vivendo o que estamos vivendo, todos somos vítimas. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. O que eu não quero pra mim, não vou querer pra um irmão meu. Sou assim e sigo em frente. Deus está comigo, não preciso virar crente. Me emociono como é linda a liberdade, mas tem chance, estou atrás das grades. Eu peço a Deus para escutar minha oração. Cuidar dos meus irmãos. Michele, a gente ouviu falar de jovem, a gente ouviu aí na reportagem sobre família, sobre desestruturação. A sociedade também olha para esse jovem de um jeito, às vezes, bem conturbado. A gente está nesse processo todo na discussão da maioridade penal. Queria que tu falasse um pouco disso, já que tu tem uma experiência bem grande também nessa questão carcerária. Bom, as grades, sempre digo que ela é o final de toda uma situação, né? Quando o jovem, ele vai para atrás das grades, é porque muitos dos direitos seus anteriores não foram atendidos, né? O CASE, e agora ele cantando ali um pouquinho do refrão
de um rap. É um local onde a gente busca muito levar projetos sociais, porque nós temos como conseguir a recuperação, sim. Né? Quando até os 18 anos, tu ainda consegue fazer com que o jovem saia da criminalidade. Porque tudo começa de casa. Eu acho que para te chegar na adolescência, numa adolescência um pouco mais conturbada, numa adolescência onde a violenta emoção está tomando muito mais conta do que a paz, do que a união, do que a educação, do que uma boa estrutura familiar, então a violenta emoção está fazendo mais parte da vida do jovem hoje. Hoje o jovem ele consegue se manifestar e ir atrás dos seus direitos através da força, porque ele não está conseguindo ser atendido. E isso através da classe social, na maioria das vezes, né? Porque também conseguimos ver hoje jovens que são recolhidos, que têm uma classe social mais alta, e tudo em virtude da droga. Sim. Né? Então, começa tudo muito mais atrás, desde pequenininho. Né? Quando em casa, se você for pegar hoje, todos os meninos estão dentro dos centros socioeducativos, a maioria não está com a sua família estruturada. Sim, tem até a fala do professor Juarez, que fala, né, que traz justamente isso. Nossa, maravilhoso professor Juarez, onde ele trabalha muito com a questão dos direitos humanos também dentro da sala de aula, né? Foi meu professor também. E hoje, o jovem que chega dentro de um CASE, em todo o seu histórico, se for pegar dos 70 meninos que estão hoje, vamos pegar falando só de Caxias do Sul, tu pode ir na casa de todos, todos estão desestruturados. Uhum. Nós temos o pai que muitas vezes está recolhido. Hoje aqui em Caxias nós temos situações de ter o pai e a mãe, os dois dentro do sistema prisional e o menino fica refém. Hoje nós temos situação de na escola, hoje o menino ali, numa das entrevistas ali falou do bullying. Ele sofre realmente o bullying, ele não é aceito dentro do meio escolar quando ele tem algum dos familiares que ou é usuário, ou o pai que está preso, ou a mãe que está presa. Já aconteceu de casos de a gente ouvir que o menino não foi convidado para a festa de aniversário do colega porque o pai achou que como o pai estava recolhido, ele poderia ir lá e também cometer algum delito. Sim. Uma criança de 10 anos, muitas vezes. Então, essa questão da redução da maioridade penal, ela tem que ser muito vista, porque não resolve nada encarcerando. Se as pessoas não conhecem o CASE, mas quem conhecer, chegar e ir lá para ver que esses jovens que estão lá, eles ficam dentro de um pavilhão, é um pavilhão como um ginásio de uma escola, onde ele tem as celas em cima e eles ficam automaticamente o dia inteiro lá dentro. Então, que jovem tu vai estar preparando para sair dali e colocar de novo no meio da rua com uma educação um pouco mais fragilizada, com uma dificuldade de ter projetos sociais, com dificuldade de levar um trabalho para eles, porque a sociedade não quer que leve. Então, que jovem a gente vai estar querendo preparar? É mais fácil deixar lá dentro. Exato. Eu quero aproveitar porque a gente está com jovens aqui, né, Matheus? Vamos perguntar para eles, né, se o jovem é levado a sério, o que vocês acham? Vamos ver se os alunos do CETEC, o que vocês acham? Vocês acham que vocês são levados a sério no nosso Brasil de hoje? Eu acho que depende muito da situação. Muitas vezes a gente tenta se impor, falar a nossa opinião e acaba que o pessoal acaba não levando a sério, não dá a devida importância. A gente acaba, daí, como falaram, optando por meios mais violentos, mais exagerados, vamos dizer, de tentar se manifestar. E se houvesse mais esse reconhecimento, eu creio que mudaria bastante coisa em questão de escolhas, porque afinal de contas, como todo mundo diz, o jovem é o futuro da nação. E sim, é uma frase batida, vamos dizer assim, mas é uma frase verdadeira e a gente devia realmente merecer a atenção e o pessoal devia ouvir, porque afinal a gente sempre tem alguma coisa a dizer. E o que vocês acham dos menores infratores? Vocês acham que eles têm oportunidades, que faltam oportunidades para eles? O que vocês acham? Talvez, como foi dito, que vem muito de casa, talvez se não vem de casa, em vez de punir ele, colocando ele dentro de uma jaula, talvez reensinar ele uma forma diferente dele conduzir a vida dele, reensinar ele, já que isso não foi provido pela família. Eu acho que, assim, eu já vi muitas reportagens que falam que não adianta, como ela falou, não adianta colocar esses menores em grades, digamos assim, porque a maioria não
quando sai da cadeia, volta a cometer os mesmos crimes porque tiveram... Como posso falar? Tiveram influências piores ainda na cadeia do que se eles estivessem aqui fora. Tá certo. Tá aí a opinião, então, do pessoal do CETEC. Ótimo. Vamos fazer uma quebra e vamos falar de música um pouco? Até porque a música também sempre serviu como uma forma de manifestação de rebeldia, de tentar também uma mudança diferente nesse contexto todo. Ao longo da história. Sem dúvida. Bom, e aí? Trabalho de vocês? Nós somos o Oré Trio, temos um trabalho de música autoral. Estamos agora, no próximo dia 1º de julho, lançando o nosso segundo disco, que todo de composições nossas, e está chegando para dar continuidade a esse trabalho, que já está há quase 15 anos de estrada já. Ótimo. Vamos ouvir um trecho? Vamos lá fazer um trecho de Decompondo, uma das faixas do disco novo. Ótimo. E a gente vai conferir mais uma reportagem, então, realizada aí pela Rede Prosa. Agora a gente vai conferir uma reportagem feita, então, pela Univates, que teve, através de uma iniciativa lá na cidade de Lajeado, a possibilidade de garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Vamos conferir? O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos em 2015. Considera criança pessoas de até 12 anos de idade incompletos. Já adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ele prevê, em primeiro lugar, por incrível que pareça, que todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos dos adultos. Direito à vida, educação, saúde, respeito e convivência familiar. O Estatuto prevê que o Estado e a sociedade devem prover meios e apoio para que a família e os cuidadores consigam cuidar das suas crianças e elas consigam viver dentro das suas famílias, que é o lugar onde toda a criança e adolescente deve estar. O Conselho Tutelar vem exatamente para zelar e fazer cumprir o Estatuto da Criança. Sempre vamos atrás de qualquer denúncia, de qualquer direito dessa criança que esteja violado, tanto no seio familiar, quanto numa escola infantil, na rua. Nessa ONG são atendidas 300 crianças, educação infantil e serviço de convivência social com oficinas e atividades recreativas para garantir a aprendizagem em um ambiente de segurança e que essas crianças não fiquem em casa ou sozinhas na rua. O turno oposto são oferecidas oficinas e atividades de cidadania, de cultura, de esporte, de atividades físicas, de arte, de artesanato, de lazer. Nós damos sim preferência para famílias que tenham renda até 3 salários mínimos. Nós também temos outros critérios, como pais que trabalham, porque no momento que esse pai está trabalhando, essa criança ela pode ficar na rua, ela fica exposta à questão de trabalho infantil, abuso sexual, exploração. Então, aqui essas crianças vão encontrar a proteção e a segurança que elas precisam. Nós temos, sim, alguns entraves e algumas problemáticas que são próprios de uma sociedade, né? E eu entendo que a questão da violência hoje é a mais difícil, não só de garantir, né? Porque ela implica não só nessa rede de proteção, mas também nessa família que faz parte, que é integrante. E ali que eu vejo mais difícil. Por isso que hoje nós trabalhamos tanto a questão de uma educação sem violência, né? E de informação para essas crianças. Tá aí, né? Essa questão da criança, Tatiana, eu queria te perguntar, o cuidado, na verdade, o olhar para os direitos das crianças é algo muito recente. Podemos dizer que sim, né? Eu acho que agora,
estamos num estágio assim que não tem mais como fechar os olhos, né? Até então estava se tentando deixar de lado, né? Eu acho que o ECA trouxe muitas conquistas, né? Mas a gente tem que ainda avançar. Bem importante esses projetos, né? Se fala também da questão familiar, acho que sim, a gente pensar nas novas configurações familiares também, né? Que fazem parte hoje, que, né? Uma vez se previa um modelo de família, a gente sabe que isso caiu por terra e que não é o ideal, a gente tem que olhar para as diversidades de família e entender as crianças e o adolescente nesses núcleos, nessas famílias que são diferenciadas hoje, né? E que bom que a gente está conseguindo olhar para essa diversidade e considerar isso, assim, né? Mas ainda, eu vejo que ainda as políticas de inclusão precisam ser ampliadas, né? Claro. As políticas de inclusão, de oportunidades locais para o desenvolvimento do potencial da criança, né? Que nem esse projeto, muito importante, assim, talvez o trabalho com a música, né? Onde ele possa olhar para as suas diferentes habilidades e ali desenvolver, né? Locais para isso nós temos poucos ainda. Sim, né? ainda estamos Acredito nessa construção, né? É bem importante se pensar em novos locais, né? E essas políticas de inclusão serem mais desenvolvidas. Ótimo. Matheus, vamos falar de cultura? Vamos falar de arte e cultura. Isso porque mais de 500 alunos do CETEC estão envolvidos, então, nessa semana com o CETEC Festival. Para quem não conhece, os alunos de 1º a 3º ano do ensino médio, eles criam peças de teatro para apresentar para a comunidade. E eles fazem tudo, desde pensar no roteiro, escrever, atuar, fazer iluminação. Eles vão poder contar para a gente como foi esse processo. Andressa, você que já está no 3º ano de CETEC, já é uma veterana aqui do grupo, né? Conta para a gente quando que vocês começam a pensar nisso tudo e como é que é esse processo de produção? A gente começa a pensar, acho, desde o primeiro dia de aula. A gente já vai pedindo para o professor... Pode falar bem pertinho do microfone. Isso aí. Qual que vai ser o tema. E todo ano eles dão um tema para nós e a gente tem que trabalhar em cima daquele tema. Este ano o tema é os 20 anos do CETEC, a escola está fazendo 20 anos. Então a gente, a maioria do pessoal tentou abordar o CETEC em si. Então, a gente teve turmas que falaram sobre histórias do CETEC, outras turmas que puxaram mais para um lado, fazendo uma crítica à sociedade, às coisas que acontecem hoje em dia. E é um projeto que envolve todo mundo, afinal... É interdisciplinar, sim, né? De todas as disciplinas. A gente ensaia em todas as aulas, a gente tem que planejar luz, planejar som, escrever o roteiro. É um projeto trabalhoso, mas é muito bom de fazer. Assim, quando o pessoal se puxa... Amanda, e para ti que é a primeira vez que está fazendo então o CETEC Festival, como é que foi todo esse processo de produção? Foi muito difícil? Olha, no começo foi bem complicado, porque a gente não sabia, na verdade, o que fazer. Mas aí teve a comissão de texto, as gurias fizeram um trabalho incrível, a nossa peça, pelo menos para nós, está ótima. Mas é um processo muito estressante, digamos assim, porque envolve toda a turma, envolve... Tem muitas ideias, muitas diferenças. Muitas ideias. E, claro, tem sempre alguém que não gosta de fazer algumas coisas e tal, mas a gente leva super na boa e o resultado acaba sendo incrível e vai ser uma noite muito boa, com certeza. Stefano, que está pintado aí, as mãos estão verde, depois você vai pintar ainda mais o rosto de verde também, né? Explica como é que a tua turma resolveu abordar então esse tema dos 20 anos do CETEC. Minha turma, como ela disse antes, resolveu criticar. Dos temas que a gente vai criticar, além do sistema educacional, que puxa um pouco para não... Esse é um ponto importante que o CETEC ajuda muito, porque o que a gente está querendo criticar é as escolas que são muito fechadas, que puxam o aluno para muito dentro da sala de aula. Já o CETEC, ele é bem diferente disso. O teatro é um exemplo, o projeto do CETEC Festival é um exemplo, que puxa o aluno para liberdade de expressão, assim, tu pode falar o que tu quiser. Nós, na nossa peça, vamos falar também do preconceito racial. Por isso eu estou verde e vou ficar com o rosto verde. Que para não falar preto, branco, decidimos usar o verde para ser mais geral. E tá sendo uma experiência incrível, porque é realmente o lugar onde a gente pode extravasar nossas ideias, falar o que a gente quiser, criticar o que a gente quiser.
E vocês podem descobrir talentos também, né, de vocês. Vocês imaginaram que um dia iam atuar ou cuidar da luz? Honestamente, não. Eu gosto muito disso no CETEC Festival, porque a gente tem vários talentos. A gente tem pessoas que dançam, que cantam, que trabalham mais com as artes plásticas, então trabalha mais com o cenário. Mas a gente descobre pessoas no meio da atuação, que é incrível, assim. E, bom, eu nunca imaginei que eu ia estar participando de uma peça e de algo tão grande, tão importante, assim. Então vamos fazer o convite para os telespectadores que quiserem, então, conferir esse resultado final, porque foi muitos meses de trabalho, né? Mas agora chegou a hora de apresentar. Então vamos fazer o convite. Começa hoje e vai até quando? Vai até sexta. Às 7, começa às 7. E, bom, as peças, pelo menos que a gente viu, estão incríveis. Então, seria muito importante para nós também vocês conferirem e tal. Agora ver o resultado, ver o que o público, a percepção do público, né? De todo esse trabalho. Exatamente. Gente, muito obrigado. Eu sei que agora vocês têm que correr lá para o Teatro, né? Para se apresentar ainda essa noite. Então, obrigado pela participação de vocês aqui no Armazém. Eu agradeço. Eu que agradeço. Pelo convite. Obrigada. Adriano Tunes, contigo. Bom, do teatro para a música, voltamos para cá. Está aqui com o CD de vocês, Ricardo. Fala um pouquinho a respeito dele. Deixa eu mostrar aqui para o Ferrão, para o Vinícius. Esse disco ele vai sendo lançado pelo Financiarte, aqui da Prefeitura de Caxias do Sul. Nós começamos a trabalhar ele já há uns 2 ou 3 anos, as composições, mas ele começou a ser gravado mesmo em janeiro desse ano. Está terminado, pronto, está chegando agora aí. E na Casa da Cultura de Caxias do Sul, Teatro Pedro Parente, né? Vamos fazer o lançamento oficial na próxima quarta-feira, dia 1º, às 20 horas. O ingresso é 1 litro de leite que nós vamos destinar a uma entidade assistencial que ainda não foi decidida. Ai, que bacana. Então está bem tranquilo, assim, para fazer. Vamos ouvir mais uma música? A música que nós vamos tocar agora chama-se Manhã Fria. Que é a primeira? É a primeira música e casualmente ela foi lançada hoje como single no YouTube. Se alguém quiser conferir, tá lá ela. Bom, a gente vai para o intervalo e volta na sequência com vocês.
Lindo. Obrigado. Muito bom. Muito lindo. E é com o som do Área Trio que a gente volta ao programa Rede de Olhares aqui pela UX TV. Hoje nós estamos falando a respeito de direitos humanos. Estamos, na verdade, assistindo uma série de reportagens que foram realizadas através da parceria que a UX TV também faz parte, de uma rede que envolve 12 universidades, 12 TVs universitárias aqui do Rio Grande do Sul, que chama Rede Prosa. Antes da gente retomar, continuar com as reportagens, vamos só lembrar a data, o dia do show? Dia 1º de julho, quarta-feira próxima, na Casa da Cultura, Teatro Pedro Parente, às 20 horas. Ingresso, 1 litro de leite para doação. Ótimo. Depois a gente volta com mais músicas, Legal. então. Agora a gente vai conferir uma reportagem que foi realizada pela Unicruz. Nós vamos conferir uma série de histórias de violência contra a mulher. Eu tinha 14 anos, era uma guria nova, não tinha experiência da vida e comecei a namorar com ele. Ele nunca assim me bateu, assim, de deixar marca, mas ele me ofendia em palavras, sabe? Que palavras eu acho que dói mais do que um tapa. Esse é o relato de uma mulher que não quer se identificar, pois tem vergonha do que passou. Paula, como vamos chamá-la nesta reportagem, viveu 10 anos de sua vida sofrendo violência psicológica. O agressor, seu ex-marido, um homem que se sentia dono da vida dela e que ao longo dos anos foi aprisionando Paula em seu mundo. Lamentavelmente, né, a cultura patriarcal, ela vem de tempos na nossa história, né? Nós ainda é persistente aquele imaginário de que o homem é o dono da mulher. Mas nem todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência têm a coragem de fazer uma denúncia e usam as redes sociais como uma grande aliada para desabafos e pedidos de ajuda. A youtuber Juliana Tolesano, em um de seus vídeos de maior acesso, com mais de 700 mil visualizações, fala sobre relatos de quem tem um relacionamento abusivo. Ele te bota numa bolha tão louca de que tudo que não é ele é ruim, que você começa a acreditar nisso. E aí você começa a não conseguir interagir com ninguém. E o seu emocional fica dependendo dele. Aqui no município de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, que tem pouco mais de 60 mil habitantes, os números da violência contra as mulheres assustam. No ano de 2014, foram feitas mais de 1.300 ocorrências registradas na Delegacia da Mulher. Este ano, até o momento, foram feitas cerca de 570 queixas. Números esses que ainda escondem centenas e milhares de mulheres agredidas que não têm coragem de denunciar seus parceiros. E essa relação perigosa é a realidade até mesmo daqueles que cuidam da nossa segurança. Recentemente, o caso de uma brigadiana, Josiane Pontes, chocou o município. Ela foi morta com 2 tiros na nuca pelo marido. Segundo o delegado, Josiane chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas acabou retirando a queixa. Nesse caso, houve um registro de ocorrência apenas, porém, alguns dias depois, a vítima se retratou dessa ocorrência. Existe, na verdade, um estigma e um preconceito de que só nas classes menos favorecidas é que existe a violência contra a mulher. Isso não procede, né? Existe violência contra a mulher em todas as classes sociais. Para que a vida de mais mulheres não sejam interrompidas bruscamente, é preciso denunciar
denunciar os agressores e exigir providências para que as mulheres não sintam medo de falar sobre seus problemas conjugais. Paula, a mulher do início da reportagem, é uma sobrevivente que pôde nos contar um pouco do seu passado triste. Hoje, ela enfrenta o problema de cabeça erguida, mas com marcas que nem o tempo podem curar totalmente. Eu superei. Hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu me amo como mulher. Tati, como enfrentar esse tipo de violência? Como conseguir viver depois disso? É bem importante nós falarmos disso, né? Porque como a reportagem fala, a violência, por muito tempo, contra a mulher, ela foi muito naturalizada. Então, a mulher apanhar, a mulher, porque está com roupa curta, então aí mexem com ela na rua, é normal, né? Pode. Então, o machismo, o preconceito, a violência é muito naturalizada. Né? E também a questão de achar, da sociedade achar que a violência é somente a física. Sim. Né? Como foi falado, tem a violência psicológica e econômica também. Né? Quando a mulher é subjugada num lugar de dependência econômica, isso é usado para prendê-la, né? Na casa, na família, né? Como enfrentar. É interessante que nós vimos, né, a dificuldade das mulheres de fazer denúncias ainda. Hoje, com toda essa discussão que nós temos, com o movimento pela liberdade da mulher, pelos direitos da mulher, e ainda as mulheres têm medo. Por quê? Porque muitas vezes elas não encontram apoio, acolhida, e realmente o caso delas é tratado como mais um, é tratado com descaso. Né? Elas vão fazer a queixa, eu já vi relatos de mulheres que foram na delegacia da mulher e tiveram que marcar a hora e retornar outra hora para fazer a denúncia. Por quê? Porque não tinham pessoas para acolher aquela denúncia, ou ela iria então numa outra delegacia fazer a denúncia, então, não na delegacia da mulher, se ela quisesse fazer a denúncia naquele momento. E muitas vezes as mulheres têm medo porque sabem que talvez não vão encontrar este apoio, essa acolhida e os encaminhamentos que elas precisam. Né? Então, acho que nós temos que começar a pensar nisso. Primeiro, tornar consciente que a violência está no dia a dia, sim, em todos os espaços. Né? E nós não nos calarmos. Né? A sociedade termos também coragem. Acolher a mulher e lutar por políticas públicas que acolham essa mulher e que empoderem ela dos direitos dela. Se nós começar por aí, dar voz à mulher, penso que as outras conquistas dela poder, depois disso, recomeçar, né, é mais possível. Porque é possível, sim, recomeçar, mas até chegar, passar por isso é muito doloroso. Sim. E muitas têm medo de todo esse processo, né, solitário, exatamente. Então, depois é possível recomeçar, sim, é possível a mulher ser independente, sim, é possível ela com os filhos dar conta disso, sim, né, com uma rede de apoio melhor ainda, se ela consegue esse apoio, tirar esses mitos de que ela não vai conseguir, de que ela é dependente, de que ela não vai conseguir trabalho, de que ela não vai conseguir... Isso são mitos, né? A gente tem mais uma reportagem justamente dentro desse assunto, que é fundamental, que vem lá da UPF-TV. Então, com a Lei Maria da Penha, em 2006, as denúncias de violência contra a mulher aumentou. A cidade de Passo Fundo conta com a Casa de Acolhimento de Mulheres vítimas dessa violência. Nós vamos conhecer esse trabalho agora. Era chute de soco, né? Agressão física. Às vezes me atirava também, alguma coisa que tinha na mão, ele me atirava. Me atirou uma alicatada no joelho. Já tentou várias vezes, tipo, com faca. Tentativa de homicídio, agressão física e psicológica. Violência praticada no local que deveria ser o mais seguro, a casa, e pela pessoa que deveria ser sinônimo de confiança, o companheiro. E ele usa droga, né? Os responsáveis pelo maior número de ocorrências de violência contra a mulher em todo o país são os companheiros. Aqui na Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência em Passo Fundo, encontramos casos onde os agressores são também filhos, como desta senhora de 67 anos, e padrastos. O que, por exemplo, que ele fazia? Ele abusava comigo.
Todas as mulheres que passaram ou estão aqui na casa de acolhimento só decidiram buscar ajuda depois de inúmeras agressões. Casos de mulheres que sofreram violência durante 20, 30, 40 anos e agora que tiveram, né, a coragem suficiente para fazer uma denúncia e para buscar alguma proteção. A cada 12 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Desde que foi criada a Lei Maria da Penha, em 2006, os números de ocorrências de violência contra a mulher só aumentaram. E não porque os homens estão mais violentos, mas porque as mulheres estão mais informadas. No momento em que tu tem números altos, é sinal de que a prevenção está funcionando. Passo Fundo é a segunda cidade do Rio Grande do Sul com maior número de registros de violência contra a mulher. O município conta com uma rede de proteção e também com uma das 20 delegacias especializadas no atendimento à mulher no estado. O que se sabe é que a maioria das mulheres que faz a denúncia é de classe baixa, com mais de 2 filhos, pouco estudo e que depende financeiramente do companheiro. As mulheres de classe média, de classe alta, pelo poder aquisitivo, pelo nível de escolaridade, por muitas vezes terem um emprego que as mantém, elas têm às vezes uma outra forma de encarar uma situação de violência doméstica que não passa pela delegacia. A sociedade evoluiu em muitas coisas e infelizmente muitos homens não conseguiram se desfazer daquela imagem e daquela ideia de que a mulher é um objeto e está à disposição dele. Bom, a reportagem que foi realizada, né, pela UPF TV, que é a TV da Universidade de Passo Fundo, traz justamente, acho que um complemento da matéria anterior, falando desse aumento de violências. E eu queria te perguntar, né, Michele, esse aumento desse número de denúncias que está sendo feito, a gente pode mesmo acreditar que é a procura, é a informação, ou a gente tem um aumento de violência também na sociedade? O bom das mulheres estarem procurando, né, denunciar é que a gente começa pelo menos a ter alguns números. Porque até a gente não ter a Lei Maria da Penha, elas não tinham uma garantia de que se eu for até a delegacia, qual o direito que eu vou ter de proteção. Mas só que mesmo nós tendo ainda esse direito de proteção, ainda assim se tem medo. Porque nem a Lei Maria da Penha ainda consegue barrar a agressão física, a agressão verbal, a agressão que a mulher sofre. É muito difícil ser mulher. É muito difícil tu conseguir manter a tua casa, é muito difícil conseguir ter os teus filhos, conseguir manter um bom relacionamento, para ter uma vida e dar uma dignidade para sua família. Então é muito difícil isso. E hoje, com o ritmo que nós estamos, com a falta muitas vezes financeira, que é um dos maiores riscos que tem dentro de casa, porque hoje se a mulher ela não consegue trabalhar, muitas vezes é porque ela não tem onde deixar o seu filho. Hoje a criança constitucionalmente tem direito a uma creche a partir dos 0 anos de idade. Está sendo muito difícil colocar todas as crianças na escola. Então isso faz com que ela não consiga o seu espaço, isso faz com que ela crie, querendo ou não, uma dependência financeira do seu companheiro. Hoje eu acho que a questão do álcool, o álcool sim faz com que o homem acaba sendo muito mais violento. Então nós temos que criar tipos de política, criar formas de fazer com que a gente atenda, veja o que está acontecendo com o homem que está fazendo a mulher cada vez mais escrava, fazendo a mulher cada vez sofrer mais. Hoje no Brasil, a cada 1 hora, uma mulher é morta. Então a mulher, mesmo nós tendo uma proteção em tese com a Lei Maria da Penha, ela está sofrendo muito, ela apanha muito, ela sofre muito, ela é agredida muito. Se fala muito da classe baixa. É pleno século XXI. Exatamente, é que se vê mais na classe baixa. Né? Porque realmente está muito mais claro para nós. Mas realmente na classe alta também nós temos. Mas só que ali ela se recolhe mais, porque ela tem a vergonha de dizer. Ela tem vergonha do seu parente, ela tem a vergonha da sociedade, ela tem a vergonha de chegar até uma delegacia. E para o homem também, que muitas vezes é o que agride, às vezes é um empresário, às vezes aí ele fica mais em cima. Então ela tem o receio de sair de dentro de casa para dizer. Então realmente a mulher ela sofre muito. E está sendo muito difícil ela conseguir essa libertação, porque a própria sociedade faz com que ela fique internamente recolhida. Ela vai causando cada vez mais uma situação maior, porque ela não consegue, não é só a delegacia que vai resolver o problema dela.
né? Eu acho que a partir do momento que ela chega numa delegacia, tem todos os outros órgãos que tem que estar envolvido para garantir uma proteção, mas não só proteção, para resolver o conflito. Não sei, tem situações que eu já acompanhei da mulher ser agredida, da mulher procurar órgãos de proteção e como ela tinha casa, não aceitarem ela e ter que voltar para casa. De estar com as crianças no colo, com criança de 2 anos, com a criança de 4 anos, ter que voltar para casa. Já acompanhei mulher de nós chegar junto em casa, a casa está completamente destruída. Enquanto ela tinha ido procurar atendimento, o companheiro tinha destruído. Então, assim, para a mulher chegar naquela situação, com seus filhos no braço, não encontrar nem a pia, nem conseguir chegar próximo de alguma coisa, porque a casa completamente destruída, quem que vai estar ali para ajudar nesse momento? Então, muitas vezes não adianta só tu ir até a delegacia, né? Quem que vai estar dando esse suporte? E dali 2 dias, quem que vai dar o suporte para o companheiro dela, que estava completamente transtornado por causa de uso de álcool e que vai voltar para casa? E aí? E quem que vai dar esse suporte? Então, nós temos que realmente avançar muito nessa discussão, porque realmente a mulher, ela está sofrendo, né? Está tendo uma taxa de homicídio muito grande de mulheres, então acho que são várias pessoas que têm que pensar muito na situação. A gente vai sair dessa questão das mulheres e vai entrar num outro tipo de violência que também é um absurdo, que é a violência contra os idosos. E aí, claro, entra mulher, entra homem nisso tudo. A reportagem foi feita pela Fevale, e a gente vai conferir a realidade do Lar de Idosos São Vicente de Paulo, em Novo Hamburgo. Essa instituição conta com profissionais voluntários e quem conta, então, essa história pra gente é a TV Fevale. Seu Oscar já teve uma família. Agora o que restam são lembranças. Há muito tempo ele não recebe a visita de nenhum familiar e sente na pele, coberta pelas marcas do tempo, a dor da solidão. Não deixa eu ficar abandonado. Procura agir de outra forma. Porque o abandono é a coisa mais triste que tem. Nem todos aqui foram abandonados. Muitas vezes, a família não tem condições de os visitar e muitos perderam o contato. É o caso de Dona Ilse. Mesmo no meio de tantas pessoas, ela se sente só. Não tem ninguém agora para vir, né? Eles estão todos trabalhando e sábados tem que fazer as compras e tudo, aí não dá tempo. Só em domingo ainda um pouquinho. Mas existem razões para esse abandono? Ao passo que o idoso tem suas limitações, em função da idade avançada, ele passa a ser visto como incômodo. Um levantamento feito nos últimos anos pelo Disque Direitos Humanos revela números preocupantes, que indicam cerca de 68 mil denúncias por violação ao Estatuto do Idoso por ano. Dados do último censo do IBGE apontam que hoje já são mais de 23 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos, o que indica que até 2030 a população brasileira deixará de ser considerada, em sua maioria jovem, para se tornar idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, aumenta a preocupação com o idoso, alvo da violência e marginalização social. O idoso hoje é aquele que já produziu. E se nós temos a riqueza disponível na sociedade agora, isto foi construído anteriormente pelo idoso. Então é justo que ele receba o devido amparo agora, quando ele já não tem mais as forças produtivas nesse sentido. Ao menos 1 em cada 3 idosos foi esquecido pela família. O Lar São Vicente de Paulo, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, recebe apenas idosos carentes. Tu ter toda uma história, uma bagagem que tu carrega, tu fazer o bem uma vida toda e a família simplesmente te largar aqui e nunca mais vir te visitar. Então, eles sofrem muito. Vivemos numa sociedade completamente cruel, né? Quer dizer, enquanto a pessoa é produtiva, ela vale alguma coisa, depois ela não vale mais. Como é que a gente faz para olhar, porque o cuidado com o idoso também é muito recente, né, Tatiana? É verdade. Tem várias questões aí que nós podemos pensar quando falamos no idoso, né? Porque nós falamos que o idoso agora, bom, está mais prolongada a questão da velhice, né? Nós temos uma longevidade maior, enfim.
A qualidade de vida, segundo as pesquisas, do idoso tem melhorado. O idoso tem mais acesso hoje a talvez fazer atividade física, tem uma melhor condição de saúde, podendo ser mais independente, né? Nós temos visto vários programas, a Universidade para Idosos, projetos, né, que incluam o idoso em outras atividades, porque eles estão buscando cuidar mais da sua saúde, enfim. E, por um outro lado, nós vemos reportagens como essa ainda, né, do descaso, do abandono, ainda muito presente, crescendo, por causa do estilo de vida da família, que não pode cuidar, então delega para uma instituição, mas simplesmente abandona, né? Não só delega para a instituição, mas também não visita, não cuida, não atende, né? Talvez não tenta uma outra forma de incluir esse idoso na família, enfim, o abandono mesmo. Então, eu penso que nós temos que evoluir, sim, né, nessa questão, discutir junto com os idosos, inclusive, conselhos municipais do idoso. Né? Nós temos o Conselho Municipal de Idoso em Caxias, por exemplo, em todas as cidades tem que ter, se reunir com esses órgãos, né, e ouvir também o idoso e desenvolver formas de estar incluindo o idoso, de estar... nós falamos de políticas de inclusão nas outras matérias, nessa também. Né? Então, se nós vamos ter cada vez mais idosos, né? Essa lógica da produtividade nós temos que pensar realmente, que é uma lógica muito capitalista, né? Então, enquanto tu produz, tu vale pelo que tu tem, pelo que tu produz, se tu não demonstra, e o Facebook está muito aí, né? Se eu faço, se eu tenho que mostrar. Eu tenho que estar ali mostrando, mostrando produtividade nas minhas postagens também, né? Tá renovando sempre. Porque se eu não mostro o que eu estou produzindo, eu sou esquecido. Eu não sou visto. Aquela ideia, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Ou seja, então eu tenho que estar toda hora ativo, né? E isso gera uma angústia, gera muitas doenças, enfermidades, enfim, em várias faixas etárias por causa dessa demanda que não se dá conta. Então, imagina o idoso, então, que daí se depara com a aposentadoria, né? Os filhos saem de casa, ele começa a ficar com uma vida mais solitária, né? E tendo que dar conta de tudo isso. Então, nós temos que mudar o olhar, né? Como a reportagem fala, né? A importância do idoso, ele que construiu tudo que nós vemos aqui, né? Nós estamos vindo e aprendendo agora com ele, então dá mais valor para o conhecimento, para a sabedoria e o que eles podem nos passar e nos ajudar daqui para frente também. Né? Tatiana, muito obrigada pela participação, pela vinda. Obrigada. A Michele também, muito obrigada pela vinda. Essa discussão dos direitos humanos, a gente precisa aprofundar, ampliar cada vez mais e sem medo, né? E com essa coragem toda de poder estar falando, trazendo esses contextos e tentando encontrar uma solução para isso com envolvimento coletivo. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal de casa que também esteve conosco. A gente vai encerrar o programa ouvindo vocês. Obrigada pela participação, sucesso. A música de vocês é uma delícia. Muito obrigado. E o pessoal todo convidado para dia 1º de julho. Com certeza. Estar lá na Casa da Cultura. 20 horas. Só um detalhe, que o litro de leite, ele deve, para o ingresso, ser trocado na Secretaria da Casa da Cultura. A troca. Bem melhor trocar antes de que chegar lá com leite e não ter lugar para entrar. É verdade. Pelo menos o café vai estar garantido. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, estão todos convidados. A gente vai ficando por aqui, se encontra na próxima.